Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba. Hoje a gente vai conversar sobre as causas de baixa saturação, de saturação baixa, também conhecido como hipoxemia. Nesse vídeo vamos abordar apenas uma das causas. São algumas causas, tá? Nesse livro aqui que eu me baseei para fazer esse vídeo, que é a Fisiopatologia de West, são 4 causas, tá? Nesse primeiro vídeo a gente vai abordar uma das causas apenas, que é a hipoventilação. A hipoventilação, ela pode ser definida uma quantidade reduzida de ar que consegue atingir o alvéolo. O ar carrega oxigênio. Se esse ar não consegue atingir a região de alvéolo, não haverá uma troca gasosa eficiente, consequentemente, a gente tem um desequilíbrio que vai repercutir em queda da saturação. Tá? Lembrando que eu estou falando, usando uma linguagem o mais simples possível, para que você, que é um estudante iniciante da área, ou um leigo que teve curiosidade de abrir esse vídeo, possa entender. Tecnicamente, existem outras questões. Tanto que, por exemplo, a hipoventilação, na verdade, ela é definida como uma redução da PO2. Redução da PO2 é uma redução da concentração de oxigênio, que vai atingir o alvéolo, vai reduzir a ventilação alveolar. No caso da hipoventilação, isso pode acontecer relacionado a causas extrapulmonares. Causas extrapulmonares são todas as causas que não incluem uma doença pulmonar. Em alguns casos, a gente observa uma queda de saturação em pacientes que não têm doença pulmonar. Um exemplo bem comum que eu acompanho no meu dia a dia são os pacientes com Parkinson. Alguns pacientes com Parkinson podem evoluir para uma hipoventilação. Não necessariamente a ponto de ter um aumento da PCO2. Aumento da PCO2 é aumento da concentração de CO2. Quando passa a existir um aumento da PCO2, já é uma situação um pouco mais grave que a gente não vai abordar necessariamente nesse vídeo. Tá? Agora que eu vou falar para vocês é meio questão de opinião, tá? O que eu observo muito é que esses pacientes que evoluem para uma hipoventilação são pacientes que têm uma pressão respiratória baixa. Apesar disso não estar sendo falado no West, isso é uma percepção que eu tenho na minha rotina, tá? E existe uma relação aí do diâmetro alveolar com a pressão inspiratória. Porém, quando a gente fala da ventilação, a gente não está falando de diâmetro alveolar, tá? Vamos dar continuidade? Então, como eu falei, ela se caracteriza, né, pela redução da PCO2. Qual que seria uma das maneiras de correção dessa saturação baixa proveniente da hipoventilação? Seria o aumento do oxigênio inspirado, e isso é feito com oxigenoterapia. Então, daí o profissional médico vai lá, prescreve o oxigênio, uma determinada dosagem lá para o paciente, e o paciente passa a inalar aquele oxigênio via cateter nasal. Aí, de repente, pode vir uma pergunta: qual que é a melhor forma de oxigênio? Do cilindro, que é mais puro, ou do concentrador? Tanto do concentrador como do cilindro, ambos são oxigênios puros. Qual que é a dificuldade? É que ali, dentro do cilindro, esse oxigênio ele já está na forma oxigênio. O concentrador ele capta o oxigênio do ar e ele é revertido. Capta o ar, pega o ar, aquele ar é revertido em oxigênio. Então, no concentrador, passa-se por um processo aí de, digamos assim, produção do oxigênio proveniente do oxigênio do ar. Separa-se aquele oxigênio do ar e é encaminhado para o paciente. Muitas pessoas acham que o oxigênio do cilindro ele vai mais rápido. O oxigênio no cilindro está pressurizado, mas a partir do momento que ele sai do cilindro, a pressão continua a mesma, tanto no cilindro quanto no concentrador. Aí o que eu falei para vocês, né? Observação que eu tenho nesses 12 anos que eu trabalho com fisioterapia respiratória é que esses pacientes com hipoventilação, eles tendem a ter uma pressão respiratória reduzida. Isso significa que a gente vai corrigir única e exclusivamente com o Power Brief? Não.
Alguns casos a gente consegue corrigir com o Power Brief, outros casos a gente consegue melhorar com o Power Brief, mas casos como a apneia central, se essa hipoventilação for proveniente por uma apneia central, o Power Brief não vai ter muita efetividade nessa correção de saturação. As causas aí dessa hipoventilação. As causas também elas são várias, tá? Aqui eu escrevi duas para vocês. A normalidade da caixa torácica ou doença da inervação do músculo respiratório. Doença da inervação do músculo respiratório são doenças que o estímulo não chega até o músculo respiratório, tá? Uma delas é a síndrome de Guillain-Barré. Existem outras doenças aí, características já do músculo respiratório, onde também você pode ter essa repercussão. Esclerose lateral amiotrófica é uma dessas doenças que vai gerar uma hipoventilação, mas daí a gente já entra numa doença um pouco mais complexa. Outras causas aí seriam doenças bulbares, a própria apneia, os casos de apneia, eles podem gerar isso aí por ventilação. Outros casos aí que eu falei para você, Parkinson, por exemplo. A gente observa muito pacientes pós-AVC que eles geram essa hipoventilação, às vezes não uma hipoventilação tão grave a ponto da gente observar um aumento considerável da PCO2, mas isso pode acontecer. Esse vídeo eu fiz pensando em muitas pessoas aí que levantam questionamentos sobre a saturação baixa, tá? Então isso é o primeiro de alguns vídeos, se não me engano eu vou fazer uns 4 vídeos com esse assunto de saturação baixa, tentando explicar para vocês as causas. É claro que não vou me aprofundar muito nessas causas, porque tem muitas pessoas aqui que são leigas na área. Né? Existe, por exemplo, fórmulas aí que a gente calcula alguns parâmetros aí que eu falei nesse vídeo, mas isso daí já seria um pacote já por um curso mais específico. Isso aqui é um geral que reforça o conteúdo para os estudantes que acessam o meu canal e também agrega em conhecimento a eles e agrega em conhecimento também a alguns familiares que buscam algumas informações para poder entender o processo que acontece com os seus pacientes, com os seus familiares. Tá certo? Então finalizamos o vídeo por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.